Nesta aula, veremos a palavra reservada Protect. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 39. Nessa aula nós veremos o que é a palavra reservada Protect e veremos também uma revisão dos modificadores de acesso nas relações de herança. Os pré-requisitos para essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Então, Protect é uma palavra reservada em Java e serve como modificador de acesso para atributos e métodos. Ao serem antecedidos por essa palavra, os atributos e métodos estão liberados para serem acessados pela própria classe, classes do mesmo pacote ou subclasses de pacotes diferentes. Então aí nós temos um exemplo. Nós temos uma superclasse chamada Animal e ela tem dois atributos, raça e peso, que estão com o modificador de acesso Protect. Esses atributos podem ser acessados pela própria classe, por classes do mesmo pacote e por subclasses, ou seja, aí tem uma relação de herança, com essa superclasse animal, por subclasses de outros pacotes. Então a diferença dela com o modificador de acesso public é que o public libera geral para todas as classes, até mesmo de outros pacotes. Classes de outros pacotes, no entanto, não podem acessar atributos e métodos que tem o modificador de acesso Protect. Vamos ver isso com mais detalhes lá no nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto, vou aqui em aula 39, vamos fazer uma cópia, clicar com o botão direito de novo, New Java Package. Vamos mudar o nome da nossa aulinha para aula 39, o nome do pacote, Aula 39. Clicar aqui com o botão direito, dentro do pacote aula 38, ou melhor, clicar com o botão esquerdo dentro do pacote 38. Vamos aqui copiar essas três classes aqui, ou melhor, as quatro classes. Clicar com o botão direito, copy. Aí vamos em aula 38, botão direito, paste refactor copy. E aí ele vai copiar para mim essas quatro classes da aula passada. Refactor. Vamos aqui na classe aluno e vamos fazer um testezinho aqui. Vamos criar um novo método. Vamos chamar de public void mostrar acesso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os três modificadores de acesso, private, default e public, e vamos testá-los aqui agora usando os conceitos de superclasse, tá? Então aqui mostrar acesso, criar um método aqui. E agora eu vou fazer assim, super, que é a nossa palavrinha reservada para referenciar a superclasse, ponto nome igual a João. E aqui ele vai dar um erro. Por quê? Porque o nome ele é um atributo privado da superclasse, pessoa. Então por isso que ele não admite que nós modifiquemos o atributo. Nós podemos acessar esse atributo somente usando os métodos get e set. Então nós vamos apagar isso aqui. Então a gente vai entrar lá na classe pessoa, superclasse pessoa, e veja que ele é private, o nome, então nós não temos acesso a esse atributo nome. Somente dentro da classe, ou seja, o private ele só admite acesso ao atributo dentro da própria classe, então dentro da superclasse. Então a gente vai entrar aqui na superclasse, vamos criar um método public void mostrar acesso. Aí fazemos this.nome, olha aqui, o atributo, e escrevemos João. Como nós estamos referenciando a própria classe, a gente não usa super, até mesmo porque pessoa, ela já é uma superclasse. Então, para poder referenciar o atributo nome, nós usamos o this. Nós atribuímos João. Eu vou apagar isso aqui para não modificar o código original da nossa superclasse. E agora vamos fazer aqui uma modificação. Vamos colocar o atributo nome como public. Vamos mudar o modificador de acesso dele para public. E quando ele for public, qualquer classe dentro do pacote ou qualquer classe dentro de outros pacotes vão ter acesso ao atributo nome dessa superclasse pessoa. Então vamos lá em aluno.
Aí aqui em mostrar linha certa nós colocamos de novo super, ponto, e aqui vai aparecer o nome, ó, o atributo nome, lá da superclasse pessoa, já que agora ele é público. E agora nós podemos colocar o nome Maria dentro desse atributo. Nós podemos modificar esse atributo nome, né? Por padrão, sempre se coloca como private, né? Vamos apagar aqui também. Agora, se nós não colocarmos nenhum tipo de modificador aqui, se não escrevemos nada, subtende-se que o modificador usado é o modificador default. Então eu vou colocar aqui um comentário. Aqui é usado o modificador default. Ou seja, quem tem acesso somente classes dentro do pacote aula 39. Classes de outros pacotes não terão acesso. Então eu vou aqui de novo em aluno e vou escrever super, ponto, veja que aparece nome de novo, né? Ele está liberado para mim no próprio pacote. Agora eu vou entrar aqui em aluno da aula 38. Vamos copiar aqui esse método, tá? E vamos colar na classe aluno da aula 38. E veja que aqui não está liberado. Por quê? Porque esse atributo nome, ele é do pacote 38 e a gente não tem acesso no pacote 39. Então, voltando lá no pacote 39, eu vou aqui em pessoa, de novo, e vou deixar público. E agora aqui eu vou em aluno, eu vou apagar aqui. E agora aqui, pessoal, eu vou importar. Eu vou fazer um import com ponto Java Fácil, curso Java básico, aula 39. E vou importar a classe pessoa, tá? Agora, se eu fizer aqui, dentro desse método, super ponto, eu vou ter o nome, né? O atributo nome da superclasse pessoa do pacote 39. E aqui eu também vou poder colocar o nome Maria. Bom, pessoal, já vimos o modificador private, default e public na superclasse. Então, pessoal, agora a gente vai ver o modificador de acesso protect para as superclasses, tá? Então, como a gente vai fazer? Eu vou criar aqui na aula 39 uma superclasse chamada animal. Então, eu vou aqui no pacote 39, new, Java Class, e vou criar uma classe do tipo animal. Vou dar um finish, vou apagar aqui os comentários. Já vou usar o modificador de acesso, protect, que significa protegido, string, raça. E vou usar também outro atributo, protect, string, peso. Vou aqui criar os métodos get e set para esses atributos. Agora aqui vou na aula 38 e vou criar uma subclasse para essa superclasse animal do pacote 39. Então vou lá em new, Java Class, vou criar uma classe gato. Vou apagar aqui os comentários. E vou criar apenas aqui um atributo, pessoal, do tipo private, string, tipo ração. E vou criar um método get e set para esse atributo. Agora aqui, pessoal, para a gente poder usar essa superclasse animal do pacote 39 na aula 38, a gente tem que importar essa classe. Então vamos usar aqui um import com ponto Java Fácil, curso Java básico, aula 39, ponto animal, a superclasse animal. Agora aqui eu vou estender a classe gato, extends, para ele virar uma subclasse da superclasse animal. E agora aqui eu vou criar o método public void
mostrar acesso. E aqui dentro eu vou usar a palavra reservada super, né, para me referenciar a superclasse, ponto. E veja que aqui está liberado para mim, né, os atributos peso e raça, porque eu usei o modificador de acesso protect para a superclasse animal do pacote 39. Então vou colocar aqui peso igual a 2 kg. Ponto e vírgula. Então tá aí, pessoal. Fizemos a revisão aí dos nossos 4 modificadores de acesso para as relações de herança, né, dentro do Java. O public, ele só pode ser acessado pela própria classe, né? Os atributos só podem ser acessados pela própria classe. Quando ele é default, ou seja, não aparece nada, ele só pode ser acessados por classes do mesmo pacote. Quando ele é público, public, ele pode ser acessado os atributos podem ser acessados por qualquer classe de qualquer pacote. E quando ele é protect, estes atributos só podem ser acessados por classes que sejam subclasses dessa superclasse. E elas podem pertencer a outros pacotes. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.